Você já ouviu alguém falar, funciona na minha máquina, mas deu ruim em produção? Isso acontece porque a aplicação rodou em ambientes diferentes, com configurações diferentes. Nesse vídeo eu vou te explicar o que são os ambientes de desenvolvimento, por que toda empresa utiliza isso, e na segunda parte eu vou te mostrar como é que a gente configura esses ambientes de desenvolvimento usando o nosso Javinha com o Spring Boot. Sem mais delongas, meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui e bora pro código. Bom, imagine esse cenário. A gente trabalha em um aplicativo mobile, que é esse aplicativo que vocês estão vendo na tela. Esse aplicativo nosso, ele tem três botões. Ele tem um botão quadrado vermelho, um botão em forma de círculo azul e outro botão quadrado laranja. Esse aplicativo aqui, do jeito que ele tá hoje, é o aplicativo que os nossos usuários estão utilizando. Então a gente tem os nossos usuários e quando o nosso usuário acessa lá a loja de aplicativo dele, ele consegue baixar esse nosso aplicativo aqui, que hoje tem três botões. Esse aplicativo nosso que os usuários acessam, que é o nosso aplicativo que tá online, que tá de pé, é o nosso aplicativo que geralmente está em um ambiente chamado de produção. Agora imagina o seguinte, o dono desse aplicativo aqui, a pessoa que contratou os desenvolvedores para fazer esse aplicativo, ele mudou de ideia. Ele falou assim, olha, eu gostei do aplicativo que a gente tem, mas eu quero mudanças. Eu quero que todos os botões, eles sejam um círculo verde. Então nós, como desenvolvedores, a gente vai fazer a alteração no aplicativo. Então a gente vai mudar aqui a forma e a cor dos botões para deixar ele um círculo verde. Vamos supor que trabalham 3 desenvolvedores nesse aplicativo aqui. Então o que a gente vai fazer para a gente dividir o trabalho? Eu vou pegar esse primeiro botão aqui e eu vou passar ele para um desenvolvedor fazer as alterações. Eu vou pegar esse segundo botão aqui e eu vou passar para outro desenvolvedor fazer as alterações. E eu vou pegar esse terceiro botão aqui e vou passar para o nosso terceiro desenvolvedor fazer as alterações. Assim eles trabalham em paralelo e a gente consegue agilizar o trabalho. Bom, vamos falar que o nosso primeiro desenvolvedor aqui, ele terminou a alteração dele. Então o primeiro botão, que era um quadrado vermelho, ele já mudou para um círculo verde. Bom, e o que acontece na vida real? Os nossos usuários que estão acessando o aplicativo ali, eles já vão ver essa mudança de cor no botão. Os nossos outros desenvolvedores que estão aqui também, eles já vão ver a mudança de cor que o primeiro desenvolvedor fez? A resposta é não. Isso acontece justamente por causa dos nossos ambientes. Lembra que eu te falei que o aplicativo que os usuários estavam vendo, que antes tinha o botão quadrado vermelho aqui em cima, era o nosso ambiente de produção. Esse ambiente geralmente é o nosso ambiente mais rígido, mais rigoroso, que você geralmente não tem muitas permissões para fazer alteração nele. Quando a gente vai desenvolver uma tarefa, vai fazer uma mudança, uma correção de bug, qualquer coisa, a gente faz essas mudanças em um ambiente nosso, local, controlado. Eu vou chamar esse ambiente aqui de dev, mas você pode chamar ele de qualquer coisa. Pode ser local, pode ser desenvolvimento. Então a gente já tem o nosso segundo ambiente. A gente tem um ambiente de dev e um ambiente de produção. O que isso significa? Significa que a gente tem duas versões do nosso aplicativo funcionando. A gente tem a versão do aplicativo que os usuários estão vendo em produção, com esse quadrado vermelho, e a gente também tem uma versão que está no ambiente desse primeiro desenvolvedor aqui, que tá com o círculo verde, que foi a alteração que ele já fez. Então, ó, o aplicativo nesse nosso primeiro desenvolvedor, no ambiente dele, ele tá assim, tá um círculo verde, porque foi a mudança que ele tinha que fazer, e o resto se mantém igual. O nosso segundo desenvolvedor, que é responsável pelo botão 2, ele foi lá no ambiente de dev também, no ambiente dele. Então, dev geralmente é um ambiente local nosso, ali no nosso notebook mesmo, que a gente tá fazendo as alterações. E ele mudou o círculo que ele tinha que mudar, o botão 2, e ele foi lá e ele fez o círculo verde, ele só mudou a cor, porque a forma já estava igual. Então, o aplicativo que o nosso segundo desenvolvedor tem ali na máquina dele, ele tá dessa forma. Ele tá com um quadrado vermelho. Por que ele tá com quadrado vermelho se o primeiro desenvolvedor já mudou? Porque essa alteração aqui, ó, tá na máquina do primeiro desenvolvedor. O segundo desenvolvedor, ele não tem as alterações do primeiro ainda. Ele só tem as alterações que ele fez, que é a mudança do segundo botão. E o mesmo vale para o nosso terceiro desenvolvedor. Ele era responsável por mudar só o terceiro botão e foi o que ele fez. Os outros dois continuam igual. Bom, você percebe que nenhuma dessas alterações, as pessoas que estão utilizando o nosso aplicativo aqui em cima, elas estão vendo, porque elas só estão vendo o que está em produção. Isso é a nossa separação de ambientes. Isso funciona para que a gente consiga ter controle do que é desenvolvido, controle sobre os possíveis problemas que a gente vai ter no aplicativo, sobre as correções que surgiram, e também para que os usuários que estão vendo o nosso aplicativo funcionando, eles não vejam ali de uma hora para outra uma mudança de cor nos botões, né? Imagina a gente tá testando as cores do botão ali e o usuário acessando o nosso aplicativo tá vendo o botão mudar de cor toda hora, ia ser bem estranho isso, não ia? Bom, o ambiente local aqui, que a gente chamou de dev, ele geralmente é o primeiro ambiente nosso. É o ambiente ali na própria máquina do desenvolvedor. Cada um tem o seu próprio aplicativo, o seu próprio banco de dados, a sua própria infraestrutura. Vamos supor agora que os nossos desenvolvedores terminaram as alterações. Então o terceiro aqui mudou a cor do terceiro botão, o segundo mudou a cor do segundo e o primeiro mudou o primeiro. Cor e forma, né? Os que tinham que mudar a forma. O que eles podem fazer agora? Eles podem subir essas alterações todas para um
um outro ambiente. A gente vai subir essas alterações todas aqui para um ambiente chamado de QA. Bom, por que QA? QA é a abreviação de Quality Assurance, é basicamente o nosso ambiente de testes. É o ambiente de garantia de qualidade. Então, o que vai acontecer? O nosso desenvolvedor 1, ele vai subir as alterações dele para esse ambiente de QA, que foi o primeiro botão. O segundo desenvolvedor também vai subir as alterações dele para o ambiente de QA. E por fim, o terceiro desenvolvedor também vai subir as alterações dele para o ambiente de QA. E aí, no final das contas, a gente tem aqui o nosso aplicativo com os 3 botões verdes no nosso ambiente de QA. Esse ambiente aqui poderia ter outros nomes. Eu já vi vários nomes sendo utilizados, tanto para o ambiente de dev, que é o primeiro, quanto para o de QA, que é o nosso ambiente de testes. Dependendo do lugar que você trabalha, esse ambiente ele vai ter um nome um pouco diferente. Às vezes você vai ter mais ambientes, além desses 3 aqui, às vezes menos. Depende muito de onde você trabalha. Mas esse nosso ambiente de QA aqui, vamos falar que é o nosso ambiente de testes. Então aqui, quando os desenvolvedores subirem tudo para esse ambiente de testes, eles vão testar. Eles vão mergear as alterações de todo mundo ali, ou seja, vão juntar as alterações de todo mundo ali, de todos os desenvolvedores, e vão ver se o aplicativo continua funcionando normalmente, ou se deu algum problema, se surgiu algum bug, alguma coisa desse tipo. Bom, depois que esses desenvolvedores testaram e viram que estava tudo certo, aí sim eles vão subir essas alterações de QA, vão mandar essas alterações de QA para o nosso ambiente de produção, que é o ambiente que todos os usuários vão ter acesso ali. Esse é o nosso famoso deploy para produção. Sabe quando o seu aplicativo de banco fica fora no dia do pagamento? Bom, geralmente é porque algum desenvolvedor subiu uma alteração para produção bem naquele dia e nessa alteração tinha algum bug escondido ali, algum problema que não foi pego no ambiente de QA ou em nenhum ambiente anterior e aí causou um problema no aplicativo que você está acessando. É exatamente por isso que a gente tem essa separação de ambientes aqui, para que a gente consiga controlar e pegar o máximo de bugs antes deles irem para produção, ou seja, para o aplicativo que os usuários estão acessando. E aí, quando a gente mandar esse nosso aplicativo aqui, essas nossas alterações de QA para produção, aí sim nós vamos passar a ter os nossos 3 botões em formato de círculo na cor verde, que foi o que pediram pra gente fazer. Bom, com isso agora você entende o que são os nossos ambientes de desenvolvimento. Você entende o porquê essa separação existe e quais são os benefícios de utilizá-la. Agora que a gente entendeu o porquê essa separação existe, como é que isso se traduz para o nosso código Java Spring? Bom, aqui no código é bem simples, vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida. Percebe aqui na esquerda, na nossa estrutura de pastas, que além da nossa classe principal eu tenho outras 3. A classe de QA, de Prod e de Dev. Bom, em cada uma dessas classes eu faço praticamente a mesma coisa. Eu vou recuperar uma mensagem lá do nosso Application Properties e eu vou printar aqui, ó, que o perfil ativo é dev, por exemplo, e a nossa mensagem. E eu vou fazer isso em todas. Então, essa mensagem aqui, ela vai variar de ambiente para ambiente. Percebe que eu também tenho outra coisa em comum nessas classes. Todas elas têm um @profile aqui de annotation. Então, nessa aqui é a de dev e eu falo que o nosso profile é dev. Essa aqui eu falo que o nosso profile é QA. E essa aqui eu falo que o nosso profile é prod. Então, a gente tem 3 ambientes: dev, QA e prod. O que isso significa que é como se a gente tivesse 3 classes diferentes no nosso projeto. Cada classe dessa só vai executar naquele ambiente específico. Então, vou te dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que a gente tivesse a nossa aplicação e a nossa aplicação utilizasse em produção o banco de dados Postgres. E quando a gente utilizasse essa aplicação localmente, no nosso ambiente de dev, ela não utilizaria o Postgres, ela utilizaria outro banco de dados, utilizaria o H2, que é um banco de dados em memória. Ou seja, quando a gente estiver rodando a nossa aplicação local, a gente vai utilizar o banco de dados H2, e quando a nossa aplicação estiver rodando em produção, ela vai utilizar o banco de dados Postgres. Então, aqui nesse perfil de prod, eu poderia configurar o nosso banco de dados Postgres, por exemplo. E aqui no nosso perfil de dev, eu poderia configurar o banco de dados H2, certo? Só que a gente precisa de mais uma coisa além disso. A gente tem que falar para nossa aplicação, para o nosso Java aqui, para o nosso Spring, em qual ambiente ele está, para que ele se comporte da forma que a gente quer. Porque vocês concordam que eu tenho aqui, por exemplo, o nosso perfil de dev que utiliza o banco de dados H2 e aqui o nosso perfil de prod que utiliza o banco de dados Postgres. Quando rodar a nossa aplicação, ela tem que saber em qual ambiente ela está para que ela consiga utilizar o banco de dados certo. E como é que a gente faz isso? Tem 3 formas. Aqui na esquerda, a gente tem uma pastinha chamada Resources. Dentro de Resources, perceba que eu tenho 4 applications.yaml. No nosso application de dev, olha só, eu tenho uma mensagem rodando local. No nosso application de QA, eu tenho a mesma, vamos chamar de variável aqui, mensagem, só que eu tenho outra frase. Então eu tenho aqui o ambiente de testes. E no nosso application de produção, eu tenho outra frase, ambiente de produção. Então eu tenho application de dev, de QA e de produção, cada um com uma frase diferente. Fácil, né? E
aí eu tenho o nosso application YAML principal. E no nosso application YAML principal, eu passo aqui, ó, dentro de Springs, a gente passa o Profiles. E aí dentro de Profiles, a gente fala qual profile é aquele que está ativo. Então, se eu falar que o nosso perfil de dev está ativo, o que a nossa aplicação vai fazer? Lembra que ela tem 3 classes? Prod, QA e dev? Ela vai pegar, através desse @profile aqui, ó, o profile que a gente está utilizando, que é dev. Então ela vai pegar esse profile aqui, dev, e quando ela for buscar a nossa mensagem, ela também vai buscar do nosso application YAML certo, que é o nosso application YAML de dev. Ou seja, se no nosso application YAML eu mantiver aqui o perfil ativo dev, eu vou rodar a aplicação para vocês verem, ele vai puxar a mensagem lá do nosso application de dev. Então aqui, ó, perfil ativo dev, rodando local. Então o que ele puxou? Ele puxou essa nossa classe aqui, ó, perfil ativo dev, e a mensagem que ele puxou também foi do nosso application dev. Então se aqui tivesse a configuração do nosso H2, ele teria puxado a configuração do nosso H2. E agora, se eu mudar o nosso perfil ativo, eu vou falar que o nosso perfil ativo é prod. Vamos ver o que acontece? Rodando aqui a nossa aplicação. Ó, perfil ativo produção, que é esse log aqui, ó, do nosso perfil ativo, certo? Perfil ativo produção, que ele pegou através desse profile. Então ele rodou essa classe aqui, ó, prod config. Aqui ele poderia ser uma classe que configura o nosso Postgres, por exemplo. E ele também puxou a mensagem lá do nosso application prod, aqui, ó, application prod, ambiente de produção, e ele printou lá. E a mesma coisa vale se eu mudar aqui para QA, ele vai puxar as configurações de QA, ou seja, ele vai exibir aqui perfil ativo QA e ele vai puxar a mensagem lá do nosso QA. Então, ó, perfil ativo QA. E ele puxou a mensagem ambiente de testes aqui do nosso application de QA. Legal, não é? Bom, essa é a primeira forma que a gente tem de escolher qual que a gente vai utilizar, certo? Que é vindo aqui no application e escolhendo aqui o perfil ativo. Qual é a segunda forma? A gente definindo isso nas variáveis de ambiente. Aqui no IntelliJ eu consigo fazer isso de forma bem fácil. Eu venho aqui na nossa classe que vai rodar Edit Configurations e aqui eu consigo setar as nossas variáveis de ambiente. Então eu vou clicar aqui para criar uma variável de ambiente nova. Eu vou chamar de Spring Profiles Active e eu vou escolher um perfil aqui, vai ser prod. Então eu setei uma variável de ambiente. O que acontece? O Spring ele vai procurar essa variável de ambiente. Se essa variável existir, ele utiliza. Se não existir, ele vai lá para o nosso Application Properties. Então, ó, vocês estão vendo que o nosso Application Properties aqui em cima tá falando que é QA. Só que a gente vai definir direto na variável de ambiente que a gente quer prod. Então primeiro ele vai usar da variável de ambiente, que é prod. Se não tiver, aí ele vai buscar do Application YAML. Então, nesse caso aqui, a prioridade 1 é essa da variável de ambiente. Então, ó, eu dei um OK e vou rodar a nossa aplicação. Olha só que legal. Perfil ativo, produção. Ó, e ele fala que ele encontrou aqui, ó, o perfil ativo é prod. Mesmo que aqui esteja QA, ele pegou lá da nossa variável de ambiente, que é a segunda forma. Então, a gente tem a primeira forma aqui, né? Se eu não tivesse variável de ambiente, por exemplo. Então, vou pegar aqui e vou apagar a nossa variável de ambiente. Ó, vou apagar a nossa variável de ambiente, aplicar, vou rodar a nossa aplicação e agora ele vai falar que o perfil ativo é QA. Então a gente consegue fazer isso através da variável de ambiente, através aqui do nosso Spring Profiles do Application YAML, ou também uma forma que é um pouco menos comum, que é através de argumento de comando. Aqui no IntelliJ eu consigo fazer isso de forma bem fácil também. Eu vou vir em Edit Configurations e aqui, ó, em argumentos de programa, eu vou colocar isso aqui, ó, Spring Profiles.active igual prod. Então eu vou dar um aplicar. Vou rodar a nossa aplicação e olha só, perfil ativo, produção, ambiente de produção. Mesmo que aqui o nosso Spring Profiles ativo esteja QA, eu passei lá, né, diretamente através de linha de comando que eu quero produção. Então, passei aqui, né, que o nosso perfil ativo vai ser prod. E aí ele utilizou o nosso perfil de produção. Então a gente tem essas 3 formas de falar para o nosso Spring qual perfil ele deve utilizar. A gente tem linha de comando, que é essa que a gente acabou de fazer. A gente tem através do Application YAML. E a gente também tem a forma que é através da variável de ambiente. Perfeito? Bom, e com isso você tem um fluxo completo. Você entende o porquê cada ambiente existe e também sabe como configurar eles utilizando o Spring Boot. Isso pode fazer a diferença nos teus projetos, assim como faz a diferença no nosso dia a dia como desenvolvedor, por a gente estar trabalhando nas nossas tarefas de trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. E se você gostou da explicação, já considera deixar o seu like aí para fortalecer. E se não está inscrito no canal, já considere se inscrever. O meu nome é Gabriel, foi um prazer ter vocês por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, forte abraço!